the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day alright. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day alright. Um tema muito importante, mas que muitas vezes passa despercebido. A relação entre depressão e a perda de peso em pessoas com mais de 65 anos. Quando falamos em emagrecimento, nessa fase da vida, é comum que as pessoas imediatamente pensem em doenças como câncer ou problemas gastrointestinais. Mas o que muitos não sabem é que a depressão é a principal causa não intencional de perda de peso nessa faixa etária. A depressão na melhor idade frequentemente se manifesta de formas diferentes daquelas que vemos em pessoas mais jovens. Muitas vezes não é aquela tristeza profunda e evidente, mas sim uma perda de apetite, desinteresse por cozinhar, ou até mesmo de comer, isolamento social e falta de prazer nas atividades do dia a dia. Tudo isso leva a uma redução significativa na alimentação e, consequentemente, no emagrecimento. Além disso, há um ciclo vicioso. A desnutrição piora a disposição, a energia e até a cognição, reforçando os sintomas depressivos. Por isso é essencial que você fique atento a esses sinais, em você mesmo ou em seus entes queridos. E sempre busque ajuda profissional. Ao contrário do câncer e outras doenças físicas, a depressão é tratável. E com o acompanhamento adequado, é possível recuperar não só o peso, mas a qualidade de vida. Sabe aquela vontade de não levantar para preparar o almoço? Cuidado, pode ser um sinal. Depressão não é frescura. Nem é parte normal do envelhecimento. Senta aí no seu sofá. Pega um refrigerante ou a sua bebida preferida e vamos para mais um episódio. Meu nome é Max Abreu. Olá, eu me chamo Thales Onofre e você está no 60 Sem Filtros, o podcast do Jovem 60+. E hoje, como já é de praxe, estamos com uma convidada muito especial, tá? É a Suelen Araújo, certo? E vai se apresentar para vocês aí, tranquilo? Então, Suelen, seja muito bem-vinda aqui ao 60 Sem Filtros, certo? Muito obrigada. Olá a todos. Estou realmente muito feliz por esse convite, estar aqui com vocês hoje. E é um assunto muito importante, essa temática sobre depressão na melhor idade, a partir dos 60 anos, é muito importante e é muito comum. Muitas vezes pessoas não têm noção de que elas estejam passando por esse momento depressivo, né? Às vezes é um momento e às vezes é algo mais permanente, mais contínuo, que exige um cuidado maior. Então hoje nós estaremos falando sobre isso. Obrigado. Então, como a gente faz sempre, né? O meu amigo Max vai fazer as perguntas e no meio aí eu vou pensando aqui em algumas e te faço também. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Max. Tudo bem, Suelen? Tudo bem? É um prazer ter aqui conosco, viu? Bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá. Suelen, por que a depressão ela pode levar à perda de peso sem a pessoa querer isso, sem a pessoa perceber que está passando por essa situação? Então,
Eu sou formada em psicologia, né? E durante a minha formação mesmo, eu tenho visto muitas situações de pessoas que muitas vezes estão num estado de depressão e elas não percebem que estão passando por isso, né? Então, como que isso vem acontecendo? Muitas vezes nós temos que observar o funcionamento da pessoa, como que ela era antes, como que ela está se manifestando agora, os sintomas, a partir de quando houve um fator desencadeador, não houve? Então, qual é a intensidade, qual é a frequência com que esses sintomas vêm acontecendo? E aí eu vou falar um pouquinho quais são os sintomas prováveis, né, que acontecem quando a pessoa está num estado de depressão. Em primeiro lugar, tem que observar se houve um fator desencadeante. Perdi o meu emprego, houve um divórcio, ou a morte de alguém, ou alguma outra situação que explique aquela situação, né, de tristeza profunda, uma tristeza mais permanente, mais forte. Tá, não tem esse estado. Digamos que houve um luto, a pessoa está vivendo um momento de luto. Tá, então se ela tem esse momento de luto, tem que observar quanto tempo que esse luto vai estar acontecendo, porque a medicina diz, a psicologia diz que um estado de luto considerado normal é aquele que vai até 6 meses, 7 meses no máximo. Passou disso, já pode investigar uma possível depressão. Uma pessoa que começa a perder o ânimo para comer, ela começa a perder o ânimo para fazer coisas que antes ela gostava, começa a se isolar. De repente ela tem uma necessidade de passar mais tempo deitada, ela fica mais tempo sem os cuidados básicos com o seu corpo, com a sua saúde. Isso daí é algo que é notório, pode ser uma possível depressão. Digamos que ela esteja com essa depressão. Tem que fazer exames também. De repente ela pode estar momentaneamente passando por uma situação médica, por exemplo, questão de tireoide ou alguma medicação que ela esteja tomando. De repente ela está precisando de vitaminas no seu corpo, enfim. Então, esses sintomas, eles podem trazer sintomas, aliás, esse estado pode trazer sintomas parecidos com a depressão, mas pode não ser depressão. Então, por isso que tem que ter, que nós chamamos na parte médica de anamnese, né, que é fazer uma investigação mais aprofundada para saber se aquilo é momentâneo, se tem algum caso na família ou não, se essa pessoa ela apresenta algum desequilíbrio químico no organismo. Quando nós falamos de desequilíbrio químico no organismo, a gente está falando que ela necessita momentaneamente de repente, passar por um acompanhamento médico e tomar uma medicação para trazer um equilíbrio químico no organismo. Rapaz. Agora, existe uma linha muito tênue, né, Sueli? Porque assim, veja bem, eu posso estar sofrendo um processo de emagrecimento proveniente de uma doença, né? E posso estar sofrendo esse mesmo processo proveniente de uma depressão. Sim. Certo? Assim, primeiro, né? A pessoa sem ajuda profissional, ela consegue perceber isso? Ou ela precisa da ajuda profissional para perceber isso? E como que o profissional ele age para poder conseguir fazer essa distinção? Ou seja, se realmente a questão é proveniente de uma disfunção doença ou se é disfunção depressão. Sim, essa colocação ela é realmente muito importante, porque muitas vezes a pessoa que está passando por esse estado de depressão, eu falo que é um estado porque ele pode ser modificável, né, a partir de um acompanhamento bem feito. Quando a pessoa está passando por esse estado de depressão, muitas vezes ela não percebe. Ela não percebe que ela está sem ânimo para comer, porque ela não sente fome. Ela não percebe que ela está sem ânimo para se levantar, para se cuidar, para se arrumar. Ela simplesmente não percebe porque ela está tão desanimada com aquilo, ela está assim, mentalmente, emocionalmente e fisicamente tão sobrecarregada que tudo que ela quer é ficar quietinha no canto dela. Então, geralmente, as pessoas dos seus arredores é que percebem, familiares, amigos, né? Mas também pode acontecer de pessoas com essa correria do dia a dia não darem a devida atenção, né, ao idoso que está ali, de repente, no estado de depressão. Existe uma situação que pessoas, eu falo assim, é mais acentuada na idade dos 60 anos para cima, porque já é a idade assim que ele está vendo muitas pessoas nascerem, está vendo muita gente conquistar a vida e está vendo muitos amigos e familiares irem, né? Então eles entram também nesse estado de luto, um estado depressivo também.
E assim, é muito importante ter um real acompanhamento. Eu não falo só um acompanhamento médico, gente, porque o ser humano, ele não é só físico, o ser humano, ele é integral, ele precisa estar minimamente, emocionalmente satisfeito, ele precisa estar bem alimentado, eu digo não comer muito, mas comer os nutrientes, adquirir os nutrientes necessários para o organismo dele e dela naquela época, porque os nutrientes são mais acentuados naquela época. Hidratação é muito importante. Atividade física, dormir o suficiente, frequentar meios sociais que são necessários para se sentir pertencente, para se sentir amado, querido, cuidado, importante, se sentir importante. Tem uma outra situação que acentua muito nessa questão da depressão, a perda do senso de utilidade quando se aposenta. Esse é um problema. É um problema muito sério, porque isso aí vai influenciar diretamente no estado psicoafetivo e também vai trazer um senso de não pertencimento, de inutilidade. E isso afeta, inclusive, sexualmente. Então, assim, desencadeia muitas coisas. Então, é muito necessário que essa pessoa esteja sendo acompanhada, esteja frequentando lugares. O ideal é não se isolar. Se não se isolar, todas as outras coisas vão fluindo naturalmente. Vai ter alguém que vai olhar, olha, você está precisando beber mais água, você não está tomando água o suficiente. Sabe por que a água é importante? Não só pela questão da hidratação do organismo, mas ela afeta diretamente a memória. Quando a pessoa não toma água o suficiente, ataca os rins, ela não tem uma boa digestão, o gastrointestinal dela fica totalmente prejudicado e isso prejudica diretamente o estado de humor. Entra numa questão de ansiedade. A pessoa fica, a gente fala... brincando, a pessoa está enfesada, mas ela literalmente fica enfesada, né? E aquilo traz todo um transtorno na saúde dessa pessoa. Acontece a baixa autoestima, a imunidade fica baixíssima e várias outras situações vão acontecendo, sem contar que como ela quase não toma água, ela vai acontecendo a parte de esquecimento, ela vai esquecendo de várias coisas e de repente ela começa a ser motivo de chacota, inclusive, por ela esquecer de determinadas situações, não só em detrimento da idade ou do cansaço, mas principalmente pela falta de hidratação no seu corpo. Certo, Sueli. Só para antes do Max continuar aqui com as perguntas, que eu sei que ele está mirando algumas coisas, já conheço ele só de ver. É o seguinte, uma coisa que você falou que eu achei interessante, uma pessoa da minha família, posso até falar isso aqui, né, que eu acho que não vai ter problema. O que aconteceu? A mãe dela, o esposo da mãe dela morreu. E aí, antigamente, tinha aquele costume de, morreu, tem que ficar 1 ano usando preto. Né? Tem que usar preto. Não tem roupa preta. Pega as roupas tudo, tinge de preto, porque tem que usar roupa preta. Só que aí ela percebeu que a mãe dela começou a ficar muito ruim. Muito cabisbaixa, muito não sei o quê. Então ela pegou, quando estava uns 15 dias usando preto, ele viu que ela foi murchando, e levou ela ao médico. E o médico falou, a primeira coisa que a senhora vai fazer, parar de usar preto. Primeira coisa. Não vai mais usar preto. E aí ela parou de usar e ela disse que percebeu a mãe dela nascendo de novo, voltando à vida. Então, às vezes são pequenas mudanças que vai fazer uma diferença grande, né? Você acha que é assim mesmo? Sim, com certeza. Eu assisti uma matéria esses dias, essa semana mesmo, que fala que o mundo está deprimindo. O mundo está usando muito mais cores monocromáticas. E isso está afetando a sociedade. A sociedade está ficando mais doente. A sociedade fica presa em telas. As roupas, elas são menos coloridas. As pessoas estão se isolando mais, estão ficando mais tristes. Outra situação, as pessoas estão se comparando mais umas com as outras, e isso vai trazendo todo um quê psicológico, afetivo, emocional, que vai se decaindo em termos de energia vital. Quando nós temos uma energia vital baixa, quando nós fomos ficando mais tristes, o que acontece? A nossa imunidade baixa, a gente vai ficando mais propenso a doenças. Todos os tipos de doenças, não estou falando só de doença física, não. Temos as questões psicológicas e emocionais também, e de repente até psiquiátricas.
Então, as cores, nós temos aí a psicologia das cores. As cores, elas têm uma energia da própria cor, né? Nós temos cores vivas, cores radiantes, cores que vibram saúde, vibram amizade, vibram alegria, vibram paixão. Então, as cores, elas são muito importantes na nossa sociedade. Nós não somos seres monocromáticos, nós somos seres coloridos. Tanto é que nosso organismo, por dentro e por fora, o ser humano ele é colorido. Então, nós precisamos vibrar vida. E é isso mesmo. Verdade. Explicado, hein, meu amigo? Aliás, não. Isso, acabou de foi o que a Sueli acabou de falar vai muito ao encontro que a gente vê em muitos livros de origem religiosa, né, que diz que para o mundo existir teve que ter luz. Sim. Para que as cores pudessem se revelar. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Nós somos parte dessa criação. Não é isso? É isso mesmo. Que a principal, eu não sei se é, mas somos. Sueli, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, mas eu quero repisar. Tá? Como que a gente identifica que um idoso está no estado de depressão? Porque uma coisa é tristeza. Às vezes tristeza nós temos. Isso. Outra coisa, libido baixa, que pode ser por conta de uma questão de necessidade de reposição hormonal. Uhum. Mas a depressão, esse estado, né, quais são os sinais para você detectar isso num idoso, uma pessoa com mais de 65 anos, que a pessoa realmente está passando por isso? Como é que você consegue chegar nesse diagnóstico? Eu conheço algumas idosas bem vaidosas, né? Elas vão começando, no caso, estou falando da mulher, depois vou falar do homem. Elas de repente, elas começam a não querer sair tanto. Às vezes os próprios netos chegam, vamos, vó, bora me leva no parque, vamos na sorveteria, vó, vamos brincar, vó. É muito comum os netos quererem brincar com os avós e não ter ânimo, elas não terem ânimo, né, as mulheres. Começam a não cuidar mais do cabelo. Elas começam a se vestir de qualquer forma, roupa amassada. Eu estou falando assim, de um padrão de comportamento que vai sendo modificado, porque tudo a gente tem que observar o padrão de comportamento. Já eu explico uma situação. Então elas vão começando a deixar de tomar banho, não tem ânimo para tomar banho, porque é extremamente desgastante para elas a energia de se levantar e tomar um banho. Ou, de repente, uma energia muito forte para se levantar e preparar um alimento, mesmo que seja para a própria família dela ou para ela, principalmente. Uma outra situação, assim, a partir do momento que começa a morar sozinho, vai perdendo o ânimo mesmo de comer, de se cuidar, vou comer para quê? É muito ruim comer sozinho. Eu vou fazer comida para quem? Só para mim? Vou comer qualquer coisa, vou tomar um cafezinho, ou então só beber água, ou nem isso. Eu não quero, não tenho ânimo. Né? Então, essa falta de ânimo. E nos homens, principalmente, vem aquela questão assim, ataca diretamente na libido. Na mulher também, né? Mas nos homens, porque no homem é mais aparente. Então, ele se sente assim, ele não se sente um macho mais. E isso para o homem afeta demais. E aí, ele não se sentindo mais um homem, com H maiúsculo, segundo eles, o que eles começam a fazer? Eles começam a se desinteressar pela vida mesmo. Né? E por aí vai. O detalhe que eu queria mencionar nós temos um padrão de funcionamento. Então, assim, nós nascemos e vamos nos desenvolvendo. E aí, o que acontece? Nós temos um padrão de comportamento, um padrão de essência, que envolve o nosso temperamento, envolve nosso estilo de vida, envolve as nossas ambições, vai envolvendo a nossa vida, né? E a gente chama lá na psicologia freudiana de pulsão de vida. Então, essa pulsão de vida faz com que a gente corra atrás dos nossos sonhos e tal. Só que vem os impedimentos da vida. E aí, como é que eu lido com as dificuldades da vida? Eu lido de uma forma positiva ou eu lido de uma forma que me leva a uma que a gente chama de pulsão de morte, que é o contrário da pulsão de vida? Vai perdendo a energia vital, né? Então, a gente tem que observar se há um fator desencadeante, né? Vai todo um funcionamento. Então, a gente tem aqui uma linha média que chama de eutimia, né? Aqui em cima é o estado de euforia, aqui embaixo é o estado de depressão. Mas existe uma situação
que nós temos uma linha média. A vida é cheia de altos e baixos, é como a batida do coração, né? Na hora que a batida para, que a linha fica reta, a pessoa não vive mais. Então, enquanto a gente tem altos e baixos, de acordo com as circunstâncias, que as nossas emoções estão condizentes com as situações, que é o estado normal para aquela situação, tudo bem ficar feliz, ficar triste. A situação é, quando essa alegria ela fica muito acima da linha ou muito abaixo. Quando é muito acima, a gente chama de um estado de ânimo alterado para euforia. E quando é para baixo, é o que nós chamamos de depressão. Agora, entrar e sair rapidamente, aí nós temos uma disfunção emocional aí, né? A gente chama de disforia dentro da área médica. Então, é preciso cuidar. Com que frequência, com que intensidade isso tem acontecido? Tem sido muito frequente? Ou tem sido uma vez ou outra? É uma questão hormonal? Já foi feito exames para saber como é que estão os hormônios? De repente precisa de uma reposição tanto para o homem quanto para a mulher, não é? Isso não é uma situação só feminina. O homem também precisa ter os seus cuidados hormonais. E aí a gente vai cuidando, né? Eu sempre falo assim que não é errado ou não é certo a questão hormonal estar alterada. O que não é legal mesmo, o que é prejudicial não só para a pessoa, mas para quem convive com ela, é não cuidar disso daí. Se de repente não controlar, se não tiver um controle, eu falo um controle integral da sua vida, em todos os sentidos. Eu estou falando, não adianta cuidar só do corpo, não cuidar da mente. Não adianta cuidar do corpo, da mente e não cuidar do espírito. Ou não adianta você cuidar de tudo isso, mas não ter um objetivo de vida. Então, o ser humano, ele sempre precisa ter... eu realizei esse sonho, então agora qual vai ser o próximo sonho? Porque tem que ter esperança, né? Sempre tem que ter esperança. E outra coisa, é muito importante evitar determinadas leituras, determinadas programações. Porque o mundo de hoje é um mundo muito competitivo. Então, assim, a partir do momento em que eu começo a me comparar com uma pessoa e essa outra... E eu não tenho os recursos que aquela pessoa tem naquele momento, e eu vou me frustrar. E aí esse excesso de frustração vai prejudicando o nosso psicológico, o nosso emocional, o nosso físico, prejudica de uma forma integral. Então, assim, tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio. O resumo de tudo é que é importante ter equilíbrio. Então, Suelen, palestra não, nossa conversa aqui tá muito... Tá mesmo. Tá um negócio assim... Cada vez, a cada episódio a gente aprende algo novo. Muito mais. E é sempre bom falar com pessoas, né, que tenham esse grau de conhecimento, porque nos passa assim, conhecimentos, coisas que a gente não imagina, né? Mas eu quero retomar um pouco, né, porque viemos conversando, mas lá no início da nossa conversa, né, você falou seu nome, né? Isso. Mas pelo que você está nos contando aqui, pelo jeito você atua, né, como coach, com alguma coisa nessa área, né? Então eu queria que a gente desse uma pausinha, que você falasse um pouco sobre você. Minha formação, quem é a Suelen, né? De onde ela tirou todo esse conhecimento que ela está aqui nos repassando. Isso. Eu tenho essa carinha de 15 anos, gente, mas eu tenho uma jornada já. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior, em psicologia jurídica. Tenho mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. É muita coisa, né? Vou falar só os principais. Já tenho uns anos de carreira, né? Então, atualmente, eu atuo aqui no Fórum de Porto Velho, Fórum Geral de Porto Velho, sou entrevistadora forense. Trabalhei na criação e implementação do Núcleo Institucional Humanizado de Oitivas, que é o NIHU, e hoje o NIHU ele seria só para Porto Velho, mas hoje ele está em todo o estado de Rondônia e é referência nacional. Já trouxemos o pessoal aí da Child World Brasil, que é uma organização internacional, enfim. E faço parte também do Comitê Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, faço parte da rede também de enfrentamento, eu sou bem atuante na área, assim, e... Atualmente, eu desenvolvo carreira de coach, né? Eu sou coach integral sistêmica. Então, assim, a gente vai adquirindo conhecimento, né? A Bíblia fala que
tudo que possuís, tudo que você puder, você adquire o conhecimento, mas a sabedoria, ela vem do Senhor. Então eu falo para ti, eu adquiro o conhecimento com tudo que eu posso, mas a forma como eu vou utilizar esse conhecimento, ela necessita de uma sabedoria que ela vem de Deus mesmo. É isso. Certo, perfeito. Conheceu mais. Então agora vamos continuar, né? Vamos continuar. Faltou só uma coisinha. É que eu já estou com 15 anos, mais de 15 anos, né? Ano passado eu debutei no tribunal, né? Já estou com 15 anos de carreira, e é isso. Opa! Parabéns. Muito obrigada. A gente estava falando então da questão da depressão no idoso, né, dos sintomas que ele apresenta, né? E a família, ela pode fazer alguma coisa para ajudar esse idoso nessa situação? O que ela pode fazer? O que a família pode fazer por um idoso? Porque quando a gente fala assim também do idoso, tem uma característica que acompanha alguns. Uma boa parte. Eles são bem teimosos. Né? Cabeça dura, né? Eles são muito teimosos. Então, eu sou assim... idoso, mas eu não sou cabeça dura. Minha esposa diz que eu sou, mas não sou não, viu? Eu sou o cara... Eu nem dá pra entrar nisso, cara, porque tu pensa aqui, tá teimosia. Tu é mais cabeça dura do que eu. É verdade. Ele é idoso e não existe nunca. Tá vendo como ele não aceita? Eu aceito, mas ele não aceita. Então, gente, o que a gente pode fazer com os idosos? Porque são pessoas que a gente ama, a gente tem gratidão pelo idoso, mas dependendo da maturidade da pessoa, ela não consegue expressar carinho e amor, né, para esse idoso que é tão teimoso. Então, o que a gente tem que fazer? Eu falo assim, que eu aconselho o psicólogo para todos, né? Mas, para quem lida diretamente com o idoso, é fundamental. Por quê? Porque senão ela vai sair do estado de equilíbrio dela diante de algumas situações que podem acontecer. É muito importante que nós tenhamos todo um cuidado, lógico, gratidão mesmo pelos idosos da nossa família, porque se não fossem por eles, nós não estaríamos aqui, não seríamos quem somos. Nós herdamos não só a parte genética, mas toda uma história existencial, nós herdamos deles, então nós devemos gratidão a eles. O que nós precisamos fazer? Estar sempre alguém de olho, né? Nós não podemos deixar os idosos sozinhos, por mais que eles se digam que são independentes, que não precisam de ninguém e tal, isso aí é uma fala comum. Eu falo assim que só muda de endereço, né? Mas é uma fala comum em muitas famílias. É importante que um familiar sempre acompanhe a parte médica desse idoso, não permitir que ele vá sozinho ao médico, porque tem que ter um responsável legal com eles. Não que eles sejam incapazes, no sentido civil e nem psicológico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando por uma questão de cuidado. É importante que tenha alguém para acompanhar a alimentação também. Por quê? Porque os nutrientes que os idosos precisam, nós precisamos de nutrientes, mas eles precisam de alguns mais específicos. Porque eles já estão num estado físico, num momento diferente do nosso, que somos mais jovens, então eles precisam também desse cuidado. É importante que eles vão ao psicólogo, é importante que alguém esteja vigiando se eles estão tomando água o suficiente, para evitar uma série de situações que possam acontecer nos rins, que possam acontecer no gastrointestinal, como eu falei, a questão do Alzheimer. Então, tudo isso faz a diferença. Nós percebemos a diferença na vida de idosos que tem uma família que acompanha ou um cuidador que é pago pela família, que se identifica com o trabalho, e aqueles idosos que são mais largados. Então, esses idosos que são mais acompanhados de perto, eles tendem a ter uma vida de melhor qualidade, por muito mais tempo do que aqueles que não têm o cuidado. Inclusive, eles vivem muito mais tempo do que aqueles que não recebem nenhum tipo de cuidado nesse sentido. Só um pouquinho mais. Já demos aqui 30 minutos. Momento importante do nosso episódio. Tá na hora de a gente fazer uma coisa. Max, tá contigo. Olha, que medo. Se esse episódio está sendo importante para você, se ele está te trazendo, né, alguma ajuda, se você está gostando dele, nos prestigie. Senta o dedo no like.
Isso. Tem aquele, né, tem aquele sininho lá no YouTube. É só colocar lá, ó. Dá um joinha, né? Isso, dá um joinha. Dá aquele joinha, sério. Dá Vamos lá, o joinha, gente. Eu vou dar um joinha. Isso aí. Tem que dar o joinha. Coloca Aperta o sininho e compartilhe com seus amigos. Pronto. Gente, dá pra convidar as férias pra... Ela fala melhor do que a gente. Aí, para completar, né, você estava falando aí, eu lembrei que a semana passada, episódio da semana passada, meu amigo Max falou sobre os direitos do idoso. E você falando aí, faz muitos links com um vídeo da semana passada. Então, Max, faz o dedinho para cima, pessoal, acessar aí. Assista, pra onde que vai? Pra onde? Pra cá? Pra cá. Outra mão, essa aqui. Essa aqui, Isso, pronto. assim. Assista o nosso... Tá aí no card, hein? Tá no card. Isso. O anterior, que você vai ver. Você Isso, vai poder fazer direito. esses lianos aí, a respeito do direito dos idosos. Isso. Eu tô colocando meu dedo assim dançando ele, porque eu não sei onde é que ele vai sair. Então, em qualquer lugar aqui ele sai. No canto da tela. Então, é isso. Pode continuar. A gente tem que fazer isso para lembrar, porque Sim. a gente descobriu que 97%... Eu tô mentindo, Max? Não, tá não. 97% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos e não deixa like, não comenta, não faz nada. Poxa, Diz gente, a vamos lenda- deixar o like, Diz né? a lenda que quem assiste e não dá like, o que acontece com ele antes? Ele não fica tão feliz como aquele que dá o like. É isso. E não nos deixa tão felizes. É isso. Deixa, fica feliz, pessoal. Deixa o like aí pra gente. Vai lá, gente, é só rapidinho, só um clique. Aproveita. O clique para fazer a alegria da galera. Então, beleza. Bom, Brincadeiras à parte, né? passado esse momento light, É. né? Vamos agora continuar a nossa conversa. Isso. Tem muita coisa que a gente precisa saber. Não deixar a Sueli embora daqui sem falar Sem pra gente, falar. né? Sueli, vamos ser um pouco mais específico, tá? Quais os exames médicos que se deve fazer para poder se afastar a questão do emagrecimento, diante de um quadro de emagrecimento, né? Quais os exames médicos que você acha que você recomenda que se faça para poder afastar ou se confirmar ou não o quadro de depressão ou, eventualmente, outra doença? Olha, geralmente eu falar assim, como alguém que é da área da saúde, mas que não é a pessoa que é responsável por encaminhar, né? Por fazer os exames, eu só faço os encaminhamentos. Mas sempre, né? Um hemograma completo, fazer aí um exame de hormonal para ver como é que tá esses hormônios, fazer o acompanhamento da glândula tireoide, né? Como é que tá, se tá tudo ok. E outros exames, aí o ecocardiograma, ver o que tem algum motivo para essa pessoa estar assim? Será que precisa fazer uma endoscopia para ver se tem alguma coisa no estômago que esteja impedindo que ela tenha uma boa digestão? Será que ela está precisando fazer algum exame, por exemplo, uma colonoscopia para ver se não tem alguma questão no sistema excretor dela também? Então, assim, são exames que são exames de rotina. Quando a gente fala de exames de rotina, gente, não é aquele exame que tu tem que fazer a cada 10 anos, não. É um exame que tem que ser feito pelo menos a cada 6 meses. E quando a pessoa é idosa, precisa abreviar ainda mais esses exames. Alguns deles a cada 3 meses. Então, assim, é preciso fazer esse tipo de acompanhamento, verificar como é que estão os níveis, né, de hormonais, os níveis aí, se a pessoa não está com uma anemia, né? Então, as pessoas às vezes não dão muito valor para a questão da anemia. Mas a anemia, ela mexe no humor, ela mexe no estado emocional da pessoa, ela mexe na parte cognitiva, né? E também a questão da saúde, como fala, esqueci a palavra, se a saúde está em alta ou está em baixa, né? Então, esses exames, eles são muito importantes e é preciso verificar. Às vezes o exame é tão simples, é só tirar um pouco de sangue ou um exame de urina, de repente, dá para verificar muita coisa. Gente, Beleza.
Sueli, e assim, tem que ver também, porque nem você falou, às vezes o idoso ele é um pouco teimoso, né? Muito. E aí eu vejo isso acontecer muito, tá, pessoal? Você chega pro idoso, vê que tá precisando fazer alguma coisa, e fala assim, vamos fazer tal coisa. Não, não vou. Aí a pessoa desiste, né? Aí você tenta de novo, aí o idoso fica com raiva. Então, aí, o que eu queria que você falasse pra gente, se você tem alguma dica O que fazer, né? pra gente abordar de uma forma que o idoso, e é pra você mesmo, que eu sei que tá me assistindo, tá? É isso aí. Você que tá me assistindo. Uma forma melhor de a gente abordar para poder convencer, né? Nem tanto convencer, fazer aquela consciência, né, Max? Que precisa, né, Max? Max se identificou também. Você tem alguma dica de repente pra gente? Temos dicas. Né? Não adianta fazer terrorismo com os idosos, tá? Falar, olha, você não fizer isso, você vai morrer Isso. e tal. Não, gente, pelo amor de Deus, é isso não. Mas tenta negociar, sabe? Negociação. Tenta fazer uma... Olha, Thales, você é um idoso, Aham. né? Tá de conhecer, idoso? Sim, sim. Thales, Mas ele é um vamos idoso. comigo. Fala que eu sou mais velha que ele. Estou me dedurando aqui. Thales, e aí, Thales, vamos comigo lá fazer um exame no médico. Ele tá querendo te ver. Ele tá com saudade de você. Vamos lá. Fazer o seguinte, se você for comigo lá no médico, eu te levo lá naquele sítio que você quer ir. Aí você vai. Aí eu... Rapaz interesseiro. Gente, é negociação. Se você for, eu faço aquele prato que você gosta. Gente, é negociação. Tem que fazer alguma coisa, uma compensação. Não na base do terrorismo, tá, gente? Tem que ser negociado. Porque senão a pessoa já tá com depressão. Você tá empurrando ela pro abismo. Vai logo de uma vez. Vai logo. O Max ficou quieto nessa, hein? Ficou bem quietinho. Eu tô ouvindo. O Max ficou quieto nessa, hein? Ele tá meditando. Tá, ele tá meio pensativo. Eu vou falar que eu pensei, o YouTube vai cair, vai derrubar. A minha esposa, quando quer me convencer das coisas, é muito simples. Max, eu vou ali na loja do lado comprar calça jeans. Aí ela me convence. Na hora. Aí o cara vai piando, hein, mano? Pianinho. Tá certinho. Gente, eu posso abrir um parênteses que não. Claro. Talvez. Nem sei. Estamos aqui numa conversa de amigos. Gente, eu nem sei se tá no script deles, não vamos falar sobre isso. Olha, às vezes a pessoa vai completando aí sua melhor idade, vai chegando aí depois dos 50, 60, 70, aí ela acha que a vida acabou. Às vezes porque lá atrás, na geração dela, pessoas viviam até 50, 60 anos e já a gente fala, o vulgo bateu as botas, né? Mas, gente, olha só, vamos ver as condições de vida de antes e de agora, né? Antigamente as pessoas não tinham toda essa qualidade de vida que nós temos hoje, porque por mais que esteja difícil, mas nós ainda temos uma melhor qualidade de vida do que as pessoas que viviam das outras gerações antes da nossa. Então, é importante que mesmo depois da aposentadoria, a pessoa já tenha em vista algo a mais para fazer. Eu, por exemplo, depois que eu me aposentar lá no tribunal, eu já está nos meus planos trabalhar, ficar firme como coach e como palestrante. Por quê? Porque a gente tem que ter uma visão de futuro, nós precisamos pensar além, né? Não nos entregar. Por exemplo, eu estudei com uma senhora, ela falava que ela era neta de Maria Bonita de Lampião. Certo. Neta não, bisneta. E ela formou os filhos, formou os netos e depois ela foi realizar o sonho dela de fazer psicologia. Então, assim, estudar, a gente não tem idade para parar de estudar, a gente só tem idade para começar a estudar. Outra coisa, gente, os nossos neurônios aqui no nosso cérebro, nós temos várias áreas, né, cerebrais. E essas áreas cerebrais, cada uma é responsável por alguma coisa. Por exemplo, por que essa área aqui ela é maior? Aqui, o lobo frontal. Porque aqui vem as informações e é aqui que a gente toma as decisões. Se a gente vai ficar magoado com alguma coisa ou não. Se a gente vai guardar uma boa recordação ou não. Se a gente vai receber aquilo de bom grado ou não. Então é aqui. Depois ela vem aqui para a área, dessa área mais central aqui, que é onde vem as ressignificações e as memórias vão sendo guardadas, memórias tanto episódicas como as afetivas, memórias substanciais e memórias emocionais. Então aqui são guardadas, e essas memórias são guardadas de acordo com a significação que ela recebeu daqui. E aí depois é que ela vem para essa área aqui atrás, que a gente tem um mini cérebro que chama cerebelo.
O cerebelo, ele é responsável pelas nossas ações, aquilo que a gente vai fazer com aquilo que fizeram conosco. Então, nós precisamos utilizar bem essas funções cerebrais para o nosso próprio benefício. Então, quando nós optamos por ressignificar, fazer ressignificações, ter pensamentos positivos, pensamentos edificantes, elaborar na nossa boca palavras que são edificantes para a vida das pessoas, elogios, palavras benditas, né? Isso faz com que o nosso corpo vai despertando aqui sinapses que são positivas e vão despertando hormônios positivos no nosso corpo. Isso vai trazendo longevidade. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então é por isso que tem pessoas que elas são aparentemente mais envelhecidas e tem pessoas que são aparentemente mais jovens. Por quê? Porque elas se cuidam na sua integralidade, principalmente elas cuidam das suas emoções e elas procuram dar significado positivo nas suas vidas, e isso influencia diretamente as pessoas que estão ao seu redor. E se elas influenciam positivamente as pessoas ao seu redor, isso mostra que essas pessoas elas fazem bem para a humanidade, fazem bem para o mundo. Onde elas estão, elas trazem alegria, elas trazem uma energia boa, uma vida para aquele lugar. Então, nós precisamos trazer significado para as nossas vidas. Nem tudo é só remédio de farmácia. A nossa verdadeira medicação são as nossas emoções, são pílulas de vida que a gente vai ressignificando de situações ruins, a gente vai tornando aquilo como uma experiência positiva, a gente vai transformando aquilo de uma forma que vai trazendo vida para a nossa vida e vida para as pessoas que estão perto de nós. É muito importante estudar. Estuda! Você é capaz, cada vez que você estuda, que você adquire um novo conhecimento, que você faz uma coisa diferente daquilo que é usual, que você faz sempre, você está estimulando outras áreas do seu cérebro, você está tendo novas sinapses cerebrais, você está fortalecendo os seus neurônios. E está acontecendo quando você aprende, por exemplo, a tocar um instrumento, começa a estudar música, você trabalha os 2 hemisférios cerebrais. E isso faz com que você combata o Alzheimer, todo e qualquer tipo de esquecimento, e você vai se tornando uma pessoa mais inteligente, vai acontecendo uma neurogênese, ou seja, vai surgindo novos neurônios, vão nascendo na sua mente, e quando você vai deixando velhos comportamentos, por exemplo, reclamar dos outros, falar mal da vida dos outros, reclamar da sua vida, você vai deixando esse comportamento, você vai deixando de alimentar esse neurônio negativo que te faz mal e vai começando a treinar, falar bem das pessoas, elogiar as pessoas, começa a ter um coração agradecido, vai estimulando outros neurônios em outras áreas do seu cérebro que vai te trazendo vida, saúde e longevidade. Então, esse é o meu conselho para você. Tome pílulas de vida, estimule vida, faça coisas positivas, procure trazer novos significados, ter novos aprendizados na sua vida, para você ter uma vida longa e uma vida feliz. Puxa, eu não sei nem se cabe mais a pergunta que eu ia fazer. Mas eu vou fazer. Sueli, quando a gente trata uma doença, normalmente a gente toma remédio. Não é isso? Eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo lá uma dipirona para ver se ela passa, não é isso? Tem uma dor muscular, eu tomo lá, não é isso? O que eu tomo? O que eu posso? Você já falou, mas eu vou revisar, né? Como é que funciona, na verdade, um tratamento contra a depressão? Tem remédio, não tem remédio, no sentido de tomar remédio mesmo. Remédio, medicamentos, né? Tem isso, não tem isso. Né? Principalmente visando a recuperar o peso, né? Porque aqui, né, o nosso grande vilão aqui, agora eu vou revelar para você que está aí nos ouvindo. Nosso grande vilão, agora o inimigo revelado, se chama depressão. Sim, tratamento de depressão. Como é que é? Toma remédio, não toma remédio, toma choque? Tô perguntando. Tô entendendo. Até tinha antigamente uns tratamentos que era a base de tipo um ímã gigante pra pessoa ficar ali, né? Uma coisa bem antiga. Mas, gente, nós temos alguns tipos de depressão, né? A gente tem uma depressão que ela é herdada, mas ela pode se desenvolver ou não. Vai depender da condição mental, da disposição mental daquela pessoa. Você vai desenvolver, mesmo ela tendo o gene para depressão, ela pode desenvolver ou não.
né? Eu falo assim que nós temos a genética, nós temos o ambiente e nós temos a nossa decisão, né? Eu falo assim, por isso que eu falei, enfatizei tanto o lobo frontal. Agora sim, aconteceu alguma coisa, eu inevitavelmente eu tenho minha genética para depressão, tem muita gente na minha família que tem depressão, eu não estou me alimentando muito bem por causa da minha correria, né, digamos assim, e eu começo a decair na minha produtividade, aí eu começo a ficar muito nas telas também, tá? Telas também, muito cuidado com telas, e uma série de situações eu vou me sentindo desestimulada e aí vou entrando num estado de depressão. Quando a gente fala de uma questão genética, a gente está falando de questões químicas. O nosso organismo, nós somos química pura. Tudo, nós somos todo química. Então, se a minha química do meu organismo, né, lá na parte no meu cérebro que tem a ver com a parte das emoções, né, do que eu estou sentindo, ela está desregulada, eu preciso inevitavelmente regular. Muitas vezes, para eu regular quimicamente, eu estou falando quimicamente, eu não estou falando nada de espírito, não estou falando nada espiritualmente, nem não estou falando disso, estou falando quimicamente. Para eu regular isso daí, eu preciso tomar medicação. Ah, é para sempre? Vou viciar? Não, eu tenho que ser de acordo com o que o médico manda. Tem gente que piora, sabe por quê? Porque resolve parar de tomar medicação por conta própria. Às vezes, gente, para a pessoa entrar no estado de equilíbrio químico com medicação, ela precisa de pelo menos 3 meses. Não adianta como, eu estou tomando 1 mês, não está servindo de nada, eu vou parar por conta própria, porque minha amiga parou, porque não sei. Não. O teu organismo é o teu organismo, da tua amiga é da tua amiga, do teu amigo é do teu amigo. Não fica se comparando que não dá certo. Ah, mas é da mesma família, é pai, é meu irmão. Não interessa, o seu organismo é diferente de todos os organismos. Você é único, você é uma pessoa única no mundo. Então, a medicação tem que ser de acordo com você. Outra coisa, com o que o médico passar. Não pare de tomar medicação sem prescrição médica. Siga, porque quando a pessoa para de tomar medicação, o efeito ele é mais forte. A pessoa fica pior do que o estado anterior. Então, gente, isso é muito sério. A gente não pode brincar com isso. Vamos dar honra a quem tem honra. O médico ele tem um conhecimento apropriado para isso. Então, siga a orientação médica. É isso. Ok. Sueli, deixa eu te falar outra coisa aqui. Agora vamos mudar um pouquinho. Está falando de perder peso, não é isso? Ou ganhar peso, não é isso? E o estado depressivo, ele leva a uma perda de peso. Muito grande. Né? Ou seja, então é a solução para muita gente, né? Você está gordo, entra em depressão, perde peso, depois está na depressão. Brincadeira. Olha as ideias do homem. Isso é brincadeira. Brincadeira. Mas, senhora, eu quero falar agora um pouco de alimentos. Né? Antes dos alimentos, eu posso falar também, é importante a gente ver se a pessoa não tem, por isso que eu estou falando dos exames, né? É importante ver se essa pessoa não está passando por uma situação também da glândula tireoide, que afeta muito tudo na vida da pessoa. E a outra coisa é se ela não tem diabetes. Porque o diabetes também faz a pessoa perder muito peso involuntariamente. Então, tudo isso é importante. Por isso que é importante o acompanhamento médico. Certo. Acho que é importante. Mas vamos falar de comida? Falar de comida. De comida. Afinal, nós temos um chefe de cozinha. Ah, muito bem. Tá bom. E é verdade, tá? Isso aí não é brincadeira, não. É verdade mesmo. Cara é chefe. Pode falar. Sueli, eu sou carnívoro, né? Eu sou carnívoro declarado, né? Não vivo sem um filezinho. O filé que eu falo é um bifezinho na minha frente, né? Uhum. Em relação à alimentação, tem alimentação que ela ajuda, ela tem alguma influência sobre a questão do estado de depressão, alimentos que são mais recomendáveis, que você está em depressão, você se alimentar, ou não, tanto faz. A alimentação, ela interfere na questão da depressão, no sentido de conforme que você come, você tem maior sujeição a
aumentar esse estado, a permanecer dele, em suma. Existem alguns elementos que podem ajudar na recuperação de estados depressivos? Olha, agora eu vou falar uma coisa assim que as minhas amigas nutricionistas me falam, porque elas são nutricionistas e entendem mais do que eu, mas o que elas me falaram é o seguinte: existem alimentos que eles influenciam negativamente no estado de humor da pessoa. Negativamente. Por exemplo, o açúcar. Tudo que é muito doce, sem ser o doce das frutas. Estou falando do açúcar, esse processado, industrializado, ele é péssimo. A sacarose. Sacarose é péssima. Tem alguns adoçantes que são disfarçados de estévia, mas na verdade você tem que ler o rótulo. Ele está escrito contém estévia. Então ele também é prejudicial. Os adoçantes são péssimos também. Temos aí os alimentos que inflamam o corpo, né? Por exemplo, trigo, comidas com trigo. Por quê? Porque eles afetam o gastrointestinal. Aí a pessoa ela fica emocionalmente, quando o gastrointestinal da pessoa não está legal, ela fica emocionalmente desestabilizada. Não adianta disfarçar, porque a pessoa fica muito, muito ruim. Como é que fala também? A imunidade, a palavra que eu queria lembrar naquela hora é imunidade. A imunidade fica muito baixa. Gorduras ruins que eu tô falando, por exemplo, esse óleo processado, ele é péssimo também. Então, isso daí tudo influencia negativamente essa pessoa. Agora, os alimentos que são recomendados. As frutas, algumas frutas com restrições não podem ser em excesso, porque elas são muito doces ou tem muita massa, né? Mas, olha, frutas... Aí a gente fala dos sucos, né? Eu vou falar uma restrição também do suco, porque é melhor você comer uma fruta, a minha nutricionista me falou, que é melhor comer uma fruta do que tomar um suco. Por quê? Porque quantas laranjas, por exemplo, para eu tomar um copo desse aqui, quantas laranjas eu vou ter que espremer para ficar, né? Do que se eu chupar 2 laranjas com bagaço, já vou me satisfazer. Mas se eu for tomar um copo desse aqui de suco de laranja, foi aí pelo menos umas 6 ou 7 laranjas. Então aí, sabe onde é que a gente peca? Mesmo sendo fruta, no excesso de açúcar. Então, mesmo sendo fruta, tem que tomar cuidado. Tudo tem que ser balanceado. Castanhas, né? Castanhas de caju, castanha do Pará, elas são muito boas. Porque abacate, por exemplo, são oleosos, mas são oleógenas que são positivas para nós, para o nosso corpo, né? Então, a gente mesmo tendo... Também o mesmo cuidado, por exemplo, a castanha do Pará é muito bom para quem cuida da parte da tireoide. Só que assim, o excesso de castanha já não faz bem, então tem que tomar esse cuidado. E por aí vai, são alimentos menos processados, a gente fala assim que é melhor desempacotar menos e descascar mais, né? É nesse sentido. Olha. Então, e detalhe, pessoal, é o seguinte que ela falou é importante. Tanto a sacarose, como é o industrializado, como a frutose, que é das frutas, são problema. Então tem que saber dosar bem aí, é um perigo. Inclusive, essas coisas, elas têm a ver também, elas influenciam diretamente a questão do autismo e também do TDAH e outras neurodivergência também, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com todos esses alimentos que a gente mencionou aqui. É interessante também, eu estava conversando tempo atrás com o meu médico, um deles, né, da parte cardiológica, ele falou que o pior alimento menos recomendável para quem tem problemas cardiológicos é a farinha de trigo. Porque a farinha de trigo deposita nos vasos. E aí ela vai sedimentando, ela deposita, sedimenta e com isso começa a gerar um entupimento. Isso, é verdade. Entendeu? Ele falou, olha, tira, né, eu sou assim, tenho um verdadeiro histórico de paixão por bolo, tira o bolo da sua vida, porque é farinha de trigo, pão. Tudo em excesso faz muito mal, né? A gente tem que tomar o cuidado. A pessoa fala, mas eu sinto muita fome, eu tenho muita fome. Gente, de manhã cedo, sabe o que? Um alimento assim que ele é muito, mas como eu falo, sempre tudo com muito equilíbrio. Ele é muito completo e ele nutre e sustenta. É o ovo. Então, de manhã eu sempre como 2 ovos, aí tapioca, né? Não com tanta quantidade, porque tem as quantidades de acordo com o nosso peso. E um café com leite, porque aí eu preciso do café, né? O café
Sem café eu falo que é o vício do velho, né? O café. E a gente vai ficando com dor de cabeça. Mas assim, o café com leite, evitar tomar excesso de leite também, porque o leite também, o nosso corpo, ele não foi feito pra gente ficar tomando muito leite. O leite, tem muita gente que tem problemas com leite, com lactose, né? Mas por quê? Porque nós nascemos pra gente ser amamentado e logo depois desmamar e pronto, acabou. Né? Mas o leite para o brasileiro é um alimento afetivo. Né? Então a pessoa, eu gosto muito de leite. Eu mesma tomava 1 litro por dia. Eu comprava 60 caixinhas de leite por mês. Meu Deus, 1 litro no mínimo. Então assim, o que eu falo é que a gente precisa tomar o cuidado, porque ele é um alimento inflamatório e muito gorduroso. Inclusive esses leites de caixinha, ele não é leite. Ele é um bagulho que não é leite, né? Não é leite. Então a gente tem que tomar cuidado com os alimentos também. Eu costumo dizer que você comprar leite desnatado, você está jogando seu dinheiro fora. Lavagem. Não tem nada. É outra coisa que não é leite. Uma coisa ali que não é leite. É isso. Mas, Suelen, você disse que os idosos, você que falou, eu não concordo com você, não. Os idosos são cabeça dura, certo? Ela disse isso. Eu não concordo, mas ela disse. Eu falei que ele estava pensando numa coisa. Ele deixou para agora, eu conheço, rapaz. Então, por que esses... Eu sei. Por que os idosos... Ele tá dizendo que eu falei que ele ficou com a cabeça dura, gente. Eu não sou idoso, então eu posso falar. Gente, você sabe que eu não falei isso, né? Olha, por que alguns idosos eles escondem a depressão da família? Entendeu? Sim, a gente viu que a família pode ajudar a ideia. Por que eles buscam esconder? Porque a maioria dos idosos escondem. É medo. O que acontece? Por que você esconde? Por que você esconde? Não sei. Eu sou o cara menos depressivo do mundo. A gente tá brincando assim, mas esse assunto é bem sério, né? Tem muitas pessoas, não digo só os idosos não, mas assim, agora levando mais direcionado a eles, pelo tema, né, do programa, eles têm uma questão assim de vergonha e frustração por não ter alcançado algo, né, de repente mexeu no orgulho, poxa, eu não consegui, eu sempre falei isso, eu sempre bati no peito e tal, e de repente naquele momento ele se vê como uma pessoa não realizada, ou também se vê como uma pessoa que perdeu a sua utilidade. No Tribunal de Justiça de Rondônia nós temos um programa chamado Preparando-se para o Amanhã. E justamente alguns anos antes, 5 anos antes, já começa a preparar o servidor público para a aposentadoria, porque a gente foi percebendo no decorrer da história que muitas pessoas que se aposentavam, elas entravam num estado de depressão, sabe, de senso de inutilidade, de não pertencimento, de não valorização. Então elas começaram a ficar adoecidas, né? E essas doenças a gente via nitidamente que elas morriam mais cedo do que a idade, do que seria pela idade. Elas, poucos anos depois da aposentadoria, adquiriam alguma doença, ou entrava no estado de depressão, assim, de definhando, a gente fala definhando, né? Ela vai entrando num estado de emagrecimento muito grande. Inclusive, esse negócio de ficar falando definhando, a gente não é aconselhável, né? O idoso não quer comer e fala, ei, tu vai definhar. Isso não é legal. Por quê? Porque a gente está agindo com falta de misericórdia para o sentimento dessa pessoa e é um reforço para que ela continue piorando o seu estado atual, né? Fazendo isso, deixando de se alimentar. Então é isso, a gente, eu vejo como uma questão realmente do orgulho, né, do sentimento de perda também, perda de utilidade, a pessoa se sente fracassada por não ter conquistado tudo o que ela gostaria, e um sentimento de impotência, e aí ela sente vergonha, se sente envergonhada mesmo. Principalmente eu vejo isso muito nos homens, as mulheres já são mais flexíveis nesse estado, né? Nessa situação, porque o nosso país, mesmo de uma forma velada, o nosso país é muito machista nesse sentido. O homem tem que prover, o homem que faz isso. Então, nós percebemos isso no decorrer mesmo da minha profissão, no decorrer da minha carreira mesmo, tenho percebido. Eu acho que nem velado não é, viu? É muito claro. Muito claro. Isso Brasil e também tem um detalhe, né, Sueli? O homem, ele não é criado para estabelecer laços familiares. Ele é criado para ser provedor.
Na verdade, a gente vê que quem estabelece laços familiares é a mulher. É. E quando ela chega nessa terceira idade, ela estabeleceu esses laços. Ela tem laços com os filhos, a mulher ela estabelece toda uma rede de apoio. O homem não faz isso, e aí a gente chega no final da vida sozinho. E o homem também, o homem não chora, não pode botar as emoções para mostrar a emoção, né? Porque senão ele é tido como frouxo, fraco, né? E um detalhe também que a Sueli estava falando, eu lembrei, que é o seguinte: geralmente, quem está depressivo não sabe que. Exatamente. Esse que é o. Por que é perigoso a depressão? Porque quem está depressivo não sabe que está depressivo. Eu vou contar aqui uma história para vocês, que eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um amigo que ele era fazendeiro, empresário, cara bem sucedido. E nessa época, meu pai acho que tinha uns 40 anos, meu pai deveria ter a minha idade, eu era criança. E eu lembro que ele falava pro meu pai assim, ó, quando eu fizer 60 anos, eu vou morrer. Aí meu pai, que é isso, cara? Você tá novo aí, tem tudo. Ele, não, 60 anos, você vai ver se eu não vou morrer. E aí, virava e mexia, ano passava, ano virava, a gente ia no aniversário dele e ele falava, olha, com 60 eu vou morrer, com 60 eu vou morrer. Resultado da história. Quando ele foi fazer 60, eu já estava grandinho já, né? E eu lembrei da história. Eu falei, pai, fulano, não vou falar o nome, lógico. Fulano falou que ia morrer com 60, é ano que vem. Aí meu pai, não, aquilo era brincadeira dele, você tá doido? Aquilo ele estava brincando. Eu falei, olha que não é. O que aconteceu? No aniversário dele, ele ficou de cama. E assim, ele não morreu porque tinha médico ali, né? Tinha uma condição boa. Mas ele simplesmente parou de comer, parou de falar, deitou na cama e ficou lá. Você acredita? Decidiu deixar de viver. O nível de depressão que esse cara tava, entendeu? Aí foi preciso para a família internar, né? Tem aquele negócio lá que inclusive também foi falado no vídeo da semana passada, direito de idoso, né? Que aí foi necessário ter lá como é que não é o cuidador, a pessoa que o juiz o curador. Foi preciso colocar lá o curador para poder tomar de conta dele, né? Porque ele não queria. E aí ele melhorou e no outro ano realmente ele morreu, né? Então foi um negócio que eu fiquei assustado. E aí depois, você sabe, eu fui lá estudar psicologia e tal. E aí o problema todo, pessoal, que eu quero dizer com essa história para vocês, como que o Max falou, olha, o vilão é a depressão, fez? O problema é que o depressivo nunca sabe que está depressivo. É um negócio muito sério. Isso, às vezes nem é questão dele admitir e tal, ele nem sabe que tá. E aí é nisso que eu quero parabenizar vocês dois por esse momento, né? Parabéns ao 60 Sem Filtro, achei um nome muito criativo, muito interessante. Nós temos poucos podcasts voltados sobre essa temática de 60 mais, né? E como é que a gente consegue prevenir e combater? Fazendo momentos como esse, através da informação, levar ao público, tem que ter informação. Se a gente não tiver informação, a gente não consegue lidar com a situação. Como que a gente lida com uma situação? Conhecendo os pormenores, conhecendo aí os sintomas, o que fazer, com quem falar, quais são as implicações em relação a isso, se tem tratamento voltado para isso ou não, né? Então, são esses pormenores que é necessário ser trabalhado pela sociedade. Então, quanto mais vezes nós ouvirmos falar, quanto mais a gente levar essa temática adiante, menos idosos vão ficar à mercê da depressão. Então, mais uma vez, aperta o sininho aí para receber todas as notificações, dá o seu like, compartilha, porque essa é uma informação muito importante. Isso aqui é responsabilidade, isso aqui é direito à vida, é o nosso senso moral e ético que vai nos levar a compartilhar esse conteúdo mais adiante, para salvar vidas. Sueli, eu ainda tenho uma perguntinha para fazer. Como o Thales falou, né, o idoso ele tem dificuldade de perceber que ele está depressivo. Não só dificuldade de perceber, como ele tem uma certa ele se antepõe a essa coisa. Não quer admitir e aceitar, né, que ele está depressivo. Isso é normal.
Talvez porque tem toda uma vida, ou porque não quer preocupar a família, ou seja o que for. Não é isso? Isso. E normalmente, quando se nota a depressão, toma uma certa consciência, ou a família nota que está ocorrendo os sintomas da depressão, ou a própria pessoa nota que está entrando em um estado depressivo, certo? Normalmente ela vai primeiramente, né, ou justamente porque ela vem perdendo peso, né, muito peso e tal, alguma coisa está errada, né, ela faz os exames, bom, estou no estado depressivo. Né? Normalmente, em princípio, a gente vai tentar se cuidar com soluções caseiras. Né? Nem sempre resolve, certo? Qual o momento? Eu devo procurar um profissional de início, eu tenho condições por mim mesmo superar e voltar a adquirir peso. Qual o momento que eu devo procurar esse bendito desse profissional para tentar suplantar isso? Do início, logo no começo? Em que momento? Isso, essa é uma pergunta bem importante, porque assim, gente, não só sobre a questão da perda de peso, tem depressão, que é também o efeito reverso, né? Ganho de peso também. Conheço vários depressivos que engordaram muito e hoje não tem mais prazer de viver, sabe? E não tem forças para sair dessa situação. Antes de entrar nessa parte médica, né, o que fazer, é importante também lembrar que então, nós temos muitos líderes religiosos que também passam por situações depressivas tão fortes, por excesso de responsabilidade, às vezes não podem compartilhar suas dores com outras pessoas, porque eles, no entendimento deles, essas pessoas não estão capacitadas para ajudá-los. Algumas pessoas também têm restrição em procurar um psicólogo, porque acham que psicólogo é para doente ou para louco. E, na verdade, não é. O psicólogo é para ajudar na caminhada. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência. E, infelizmente, existem muitas matérias na internet de pessoas que desistiram de viver, pessoas que têm uma liderança religiosa, que são pessoas socialmente conhecidas, e elas desistiram de viver, porque não procuraram ajuda no momento oportuno. Qual é o momento de procurar ajuda? É quando percebe que algo está errado, quando algo está desequilibrado. Então é hora de procurar ajuda. Eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu estou reagindo negativamente a uma situação que não exige tanta reação negativa assim. Por quê? Porque dentro de mim eu já estou desequilibrada nesse sentido, eu estou afogada em lágrimas, afogada em dores, afogada em revolta. Então, situações que vão me afogando, vão calando a minha voz, vão calando a minha existência, até o momento em que eu desista de viver. Então, qual é o momento de procurar ajuda? É tão logo eu perceba que algo está errado, que algo não está equilibrado. Porque a natureza, ela busca o equilíbrio. E quando nós percebemos que algo não está equilibrado, é hora de procurar ajuda. Seja ela psicológica ou médica. Beleza, então, Sueli. Então, espero que a gente tenha te ajudado aí, porque foi muita informação hoje. Bastante. Né? Muita informação, assim, aprendi muito, né? Eu queria agradecer você, né? E queria também aproveitar agora para pedir seu like, tá? Compartilha com seus amigos aí. É isso aí, gente. Tranquilo? Que vai ajudar a gente bastante, tranquilo? Isso. E, meu amigo Max, suas considerações finais? Aquela câmera ali. Então, tamo lá. Lembrem-se sempre, depressão, esse inimigo, esta inimiga, depressão não é frescura e tem tratamento. Você está passando qualquer situação deste tipo, está trazendo esse quadro depressivo, você está passando por esse quadro depressivo, busque tratamento. Não tenha frescura, busque apoio familiar, não se isole, ok? Muito obrigado aí pela audiência. Mais uma vez, Sueli, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a todos. Considerações finais também, Sueli, para o nosso público? Sim, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer pelos likes e compartilhamentos que você fez, porque isso é muito importante, é uma questão social, uma questão de responsabilidade ética e humana, porque a informação livra pessoas de situações assim,
cume do monte, né? Da situação péssima que a depressão pode levar. Então, vamos compartilhar. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar embaixo na descrição. Vai estar e aqui nós também vamos... no seu Instagram também. Isso, e no meu Instagram também, que aí eu vou estar ajudando vocês com a informação que eu tiver ao meu alcance, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Beleza, então. Obrigado, pessoal. Quinta-feira que vem, convidada especial também, né? Exatamente. Não perca o próximo episódio. Não perca, entendeu? Tchau. Até Tchau, mais. gente. Tchau. Roller coaster, take me to a better time.